Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do SolucioneCast. O episódio de hoje é um tema muito legal. É um tema que a gente vai falar sobre arquitetura, mas é neuroarquitetura. De como a gente vai estar conversando com o cliente, captando, até na fase de estudo, projeto. E a gente trouxe uma especialista nessa área, a arquiteta Joyce, sócia da Mariel Tambosi, e especialista em neuroarquitetura. Joyce, Vermelin, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar participando do nosso podcast hoje. Legal, Thiago. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema, né? Um tema recente, né? Um tema recente que a gente tem no mercado. Eu acho que é um tema que tem potencializado muito, principalmente nesse período de pós-pandemia. Eu acho que o olhar sobre a casa, o olhar sobre o ambiente edificado, ele se tornou muito mais ampliado depois disso. A gente tem um olhar, talvez as pessoas... Eu tinha um sentimento, talvez... estavam numa fase muito mais automática da vida, de trabalhar, de correria, e a pandemia fez que todo mundo parasse, chegasse dentro de casa, e aí, será que esse ambiente está legal? Será que esse ambiente está acolhedor? Tanto que esse período pós-pandemia, a gente teve um boom na arquitetura, principalmente interiores, a gente sentiu muito isso, das pessoas estarem nos procurando para melhorias dentro da sua casa. E isso é um impacto direto de como esses ambientes não estavam respondendo às reais necessidades dessas pessoas. Mas esse é só um segmento da área. Neuroarquitetura é uma esfera muito ampla. Primeiro que vou falar dentro de um aspecto geral, assim, a neuroarquitetura ela é multidisciplinar. Então, ela vai envolver psicologia, arquitetura, medicina. Então, a gente pode ver dentro de várias esferas. A gente tem como base a neurociência, que também é uma ciência relativamente nova, dentro, porque os estudos do cérebro e de todas as relações que ele tem com o ambiente, enfim, são muito novas. Então, diante disso, é uma ciência que está ali e está para nos ajudar, porque a neuroarquitetura, ela estuda, basicamente, o que ela estuda? Como que a gente se comporta, como que a gente se molda um espaço, como eu estou aqui, como eu estou me sentindo dentro desse espaço. É isso que a neuroarquitetura vai trabalhar. Então... Que legal. E isso para até questão de importância na concepção dos espaços arquitetônicos, é muito importante. Fundamental. Porque a partir do momento, eu como profissional, que eu sei os impactos que cada questão aqui desse ambiente pode me trazer, que é a cor, que é a textura do ambiente, que é a conformação dele como espacialidade também, a iluminação, todos os objetos que estão aqui dentro, tudo isso vai trazer uma influência sobre o meu cérebro, sobre o meu comportamento, como que eu vou me comportar nesse espaço, se eu vou me sentir mais retraída, se eu vou me sentir mais à vontade, se eu vou me sentir feliz, se eu vou me sentir estressada. Então, uma coisa está muito relacionada à outra. Relacionado. E assim, projetar 4 paredes, cru, beleza, de uma forma perfeita. Agora tem aquela questão de interiores que pode influenciar, eu acredito, iluminação, revestimento, muito. Espaço e tudo mais. E tem outro também, e conhecer esse cliente, Exato. Porque às vezes a gente, não é a minha área, a gente pega o resultado final, que é a parte de engenharia, mas a parte de arquitetura, essa complexidade de realmente conhecer o cliente. O que realmente ele espera, o gosto dele, o desejo dele, se ele realmente vai se sentir confortável naquele espaço. Isso tudo pode ser linkado à neuroarquitetura, É muito linkado. Eu tenho uma frase de um professor da minha pós, eu posso falar um pouquinho disso, que eu fiz recentemente, e ele dizia o seguinte: quanto mais a gente conhece de pessoas, mais a gente conhece de arquitetura. Então, é fundamental que a gente conheça as pessoas de uma forma bem ampla, para que a gente consiga realmente fazer um espaço, um ambiente, um projeto que vai estar adequado aos anseios daquela pessoa.
né? Então, o que é importante nesse momento? Uma coisa que a gente trabalha muito na arquitetura é o chamado briefing, que é a gente fazer uma entrevista com o cliente, conversar com o cliente, né, para entender as reais necessidades dele, né? E um dos grandes gargalos que a gente tem, que eu entendo, é como a gente fazer um briefing assertivo, como a gente entender realmente esse cliente, né? E às vezes, sei lá, tu tá na 20ª alteração, tu não conseguiu identificar e acertar ele, né? Exatamente. Por quê? Qual é o grande problema disso? São os retrabalhos que a gente acaba tendo. É verdade. Né? Porque a gente, muitas vezes, não consegue chegar exatamente no que o cliente gostaria, né? Talvez nem o cliente saiba. Às vezes, a gente participa de reuniões de briefing, né? Junto com arquitetos. Às vezes, nem o cliente não sabe. Às vezes, ele não consegue expressar aquele gosto dele. E quanto mais ferramenta você conseguir coletar, ele não tem essa consciência. E é difícil, é um processo bem complexo, né? E nessa fase de briefing, não adianta só fazer um briefing que eu brinco, né? Um briefing checklist, né? Tem que ser um briefing realmente uma conversa bem aprofundada, né? Exato. Essa conversa é mais uma conversa de eu quero ser teu amigo, basicamente. Claro, com as ressalvas profissionais, mas assim, tu entender a história dessa pessoa, da onde ela veio, quais são os padrões culturais que ela tem, né? As relações de trabalho que ela tem, qual é o trabalho, quais são os hobbies dela, o que ela gosta de fazer no tempo vago. Então, é muito mais subjetivo do que eu ficar perguntando quantos quartos você quer, enfim, né? São questões necessárias, óbvio que são, né? Por uma questão técnica, de custo, enfim, né? Tudo isso também é necessário. Mas a gente ter uma visão ampliada desse cliente, muito mais como pessoa e comportamento, e conhecendo a neuroarquitetura e os seus princípios, te traz um link e como tu fazer esse projeto com uma clareza, né? Com uma clareza muito maior, assim, né? Eu percebo que após, né, ter feito a pós e conhecer com mais profundidade isso, me traz muita clareza, né, de qual é o perfil desse cliente, que tipo de projeto que vai atender as expectativas dele de uma forma mais plena. Mais plena. E também tem outra complexidade, né? Quando tem o casal, tu tem duas pessoas ali com personalidades diferentes. Muitas vezes muito diferentes. Muito diferentes. Às vezes tem um gosto que não bate com o outro. Em comum acordo tem que gerar um produto só, né? Tem que gerar um produto só, Aí é um pouco mais complicado. Aí é um pouco mais complicado, né? E perfeito, essa conversa, quando é feita no briefing, utilizando já essas... não sei se fala técnicas ou princípios da neuroarquitetura, né? Pode ser, acho que... Princípios. Pode ser princípios, né? Como se aplica esses princípios? Vamos falar em conversa, né? Uns princípios fundamentais da neuroarquitetura, né? Já nessa fase de briefing, né? Como eu digo, o que, assim... Ali é muito mais isso, é muito mais estar conhecendo a pessoa para entender a questão de origem dessa pessoa, das relações de trabalho, enfim, né? Tá conhecendo essa pessoa. E aí, após isso, após a gente conhecer essa pessoa, entender o que ela realmente gostaria, né? Muitas vezes, uma questão, assim, por exemplo, comum, eu vou dando exemplos, a gente faz projetos dentro do nosso escritório, tanto em linhas mais retas, mais contemporâneas, como se a pessoa quiser uma casa mais tradicional com telhado, a gente também vai estar desenvolvendo, né? E é muito engraçado que a gente, conversando com o cliente, a gente sente o que ele gostaria, né? Se ele é mais conservador, né? A gente pede algumas referências também, mas às vezes essas referências não vêm com clareza. Sim. Né? Vem coisas totalmente desconexas ali, então a gente precisa estar conhecendo. E realmente isso é difícil a gente colocar de uma forma técnica, porque isso é muito mais amadurecimento profissional de conhecer esse cliente. O feeling, né? Feeling, exatamente. Sentir ele, né? Feeling. Feeling de sentir o cliente. Porque essa questão de sentir, realmente, para cada cliente tem o seu comportamento diferente. E, assim, está muito atrelado à condição social, à faixa etária, né? Então, também são outros aspectos que a gente deve olhar, né? Porque vão ter comportamentos e vão ter anseios diferentes. A gente pegar, por exemplo, um casal de terceira idade ou então um casal jovem, os anseios deles, né, são diferentes em relação à vida. Ritmos diferentes também, gostos, diferentes, né?
Então, bem isso aí. E aí, dentro disso, a gente pode estar aplicando, né, o que a gente pode chamar dessas mais técnicas, dessas questões, princípios, esses né? princípios, né, da neuroarquitetura, que vai muito da parte cognitiva, quais as sensações que eu tenho num espaço, né? Por exemplo, eu entro num espaço, o que me chama mais atenção, qual é o meu direcionamento? Eu gosto muito disso em espaços comerciais também, né? Por exemplo, você chegar num espaço e se sentir perdido, né? Não tem coisa pior que isso, né? Ou então não ter clareza em enxergar as coisas que estão em exposição, enfim, Sim. né? Então, a gente ter essa clareza dentro de um espaço comercial, essa abertura, marcações onde a gente quer valorizar os produtos, né? Se eu estou em um ambiente residencial, né? Então, tenho lá um ambiente de estar e eu quero ter um ambiente mais íntimo, ele está um segundo plano, tem uma porta, tem um isolamento, né? Uma pergunta em relação para a gente daí continuar ali do princípio, que daí lembrei aqui. Essa questão do que realmente o cliente, ele sentia essas emoções, né? Ele realmente sentia essas emoções. Nesse processo do princípio da neuroarquitetura, ele vai numa casa pronta, ele vai numa obra, porque pensa assim, a gente está tentando desenvolver algo que é intangível. Exato. Que ele não... Isso aqui já está pronto. Exato. Ó, tô em a sensação, eu vou pegar, tá aqui, pronto, despertou, vou comprar ali fica fácil. Agora, um projeto de arquitetura tá gerando muita expectativa. Exato. Até pós-obra, né? Então, ele não tá vivendo aquele quarto ali, né? Não tá despertando nada dele. Isso que é difícil, sabe? É levado ele em obra, levado no próprio escritório mesmo é feito esse processo, ele consegue coletar essa emoção dele. É essa questão, né, da gente, e é muito a gente trabalhar o projeto com uma sensibilidade que vá, né, trazer essas sensações depois para ele, né, e ali é muito mais uma conversa, realmente, de estar explicando que ainda fica no imaginário, tu não tem como sentir pronto. Sim. Tu vai sentir pronto depois, né, é impossível, né, então, realmente, a gente entender o que ele gostaria e tentar traduzir isso para o projeto. Sim, Agora, a gente, fazer uma simulação, claro que a gente pode ir em algum ambiente, olha, gostei disso, enfim, né? Aí, claro, a gente tem essas questões. Na parte de revestimento, ele lá ver, sentir, tocar, né? Isso ter é fundamental, né? A gente, quando trabalha interiores, a gente trabalha com todas eu gosto de compor todos os materiais juntos, né? Que a pessoa tenha. A gente trabalha com painéis de composição, enfim. Mas ainda, né? É uma questão para se entender um pouco melhor essas sensações, enfim, mas nada como o ambiente de fato. Hoje a gente ainda tem na arquitetura algumas tecnologias, né, como softwares que a gente tem, vídeos que a gente tem, simulações em 3D, né, a gente já tem alguns recursos, né, para que a pessoa possa entrar no espaço, que a gente já possa colocar uma música, que a gente já possa colocar. Que legal. Então a gente tem algumas despertar situações, emoções, né? Isso, que a gente já possa fazer isso na etapa de projeto, né? Que bacana. Mas o comprometimento sempre é muito mais, né, que realmente as pessoas vivenciem isso na sua casa, né, ou no seu espaço comercial, enfim. Uma concepção muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida, quando ele estiver lá morando e tudo mais, a questão da qualidade de vida, né? Exatamente, e o bem-estar, né? Exatamente. Isso aí... Porque como a gente tem esses princípios, eles são sensoriais, né, dessas sensações que o ambiente provoca, o espaço, como ele se comporta, a iluminação, as cores que a gente vai colocar, as cores, a gente tem a psicologia das cores e como essas cores impactam na nossa vida, né? Então, a gente tem essa questão de conhecer as pessoas e também uma questão que está muito relacionada com a neuroarquitetura é a biofilia. Que eu também posso... Biofilia, explicar um pouquinho mais sobre isso, que é essa relação com a natureza bem mais ampla. Né? Então, a gente tem uma relação com a natureza mais amplificada, porque
A biofilia é um termo que está já dentro da arquitetura, a gente vê bastante, né? E está bem em alta, assim, né? Espaços com design biofílico, enfim, né? Mas ligado à natureza daí? Ligado à natureza. A biofilia, né? A gente liga à natureza e é um estudioso americano, um cientista americano que lá em 82 começou os estudos falando, a maioria dos estudos são americanos em relação a isso, né? Dizendo que nós, como espécie, a gente veio, né? A gente estava em meio à natureza por milhares e milhares de anos. A nossa vivência em cidades é só 1% do tempo de toda a nossa existência na humanidade, né? Então, estamos muito pouco tempo nas cidades em relação à nossa convivência da natureza. Então, isso é uma herança genética da gente, né? Então, a nossa necessidade de ter um contato com a natureza, né? E esse contato, ele não precisa ser exatamente lá no meio do mato, fazer uma trilha, enfim, né? Não precisa ser uma biofilia raiz, assim, né? Porque muitas... Mas os caras moram no apartamento, mas tem alguma coisa, contato com a natureza? Contato visual externo, né? Ter um visual para a rua, ter uma janela ampla, né? Ter uma luz natural adequada dentro da sua... A luz natural eu acho muito interessante. Fundamental. Fundamental. Você acordar de manhã e receber aquela luz natural, né? Isso é fundamental, principalmente para o desenvolvimento do nosso... Eu até vi um vídeo que ele também era neurocientista. Falou, tu acorda de manhã, o que tu faz? Vai lá e pega o celular e bota na... Isso, eu ia chegar nisso, Tu abre a tua janela, tem uma vista legal e recebe as luzes solares de forma natural, né? Então, a tua manhã já vai ser diferente do você já receber um turbilhão de informação. Exatamente. Eu acho que isso seria legal a gente até abordar esse sentido, porque no ambiente que você tem uma vista legal, uma vista valorizada, você faz o projeto, taca a tua sacada lá para um... Isso. Taca então, outro muro do vizinho, entendeu? Isso que é. Então, assim, a nossa sensibilidade como arquiteto, de olhar para o terreno, de olhar para o lote, quais são os visuais desse lote, aonde que ele vai possibilitar o maior contato com a natureza, com o que de fato é bonito, né? Às vezes tem uma área de preservação próximo, enfim, né? Potencializar as vistas para esses visuais, né? E mesmo, meu Deus, eu moro em um apartamento, e daí? O que eu faço, né? A gente tem uma série de recursos, né? Quando a gente fala no design biofílico, a literatura americana fala em 14 padrões que podem ser atendidos, que são questões ligadas à natureza de uma forma direta, como água, contato com água, com iluminação natural, com a paisagem, enfim, que são importantíssimos, mas também outros que são indiretos, como eu ter uma mesa de madeira aqui no meu ambiente, eu ter cores remetendo à natureza, um quadro com uma paisagem, tudo isso, né, também está relacionado. E ainda uma outra questão que eu acho muito legal, que é a espacialidade, que é, por exemplo, eu chego em um ambiente e esse ambiente ele é a mesma coisa que a gente se colocar um animal na selva, né? Se esse animal ele chega em um campo aberto para caça, ele vai se sentir muito mais seguro do que se ele estiver entre muitas árvores, né? Essa é a mesma questão de quando a gente chega em um espaço e a nossa sensação. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter uma árvore lá que ele vai ter a curiosidade de ir até lá com segurança e olhar. Então, esses frames, essas camadas que a gente vai trabalhando nas casas, isso é um pouco mais complexo, que é de espacialidade, né? Mas, assim, tudo isso vai trazendo sensações de segurança, de acolhimento, ou até mesmo de perigo. Por exemplo, um piso de vidro, um balanço, né? Alguma coisa nesse sentido também vai trazer sensações que remetem à nossa memória genética. E sensações que cada vez ele fica confortável na casa que ele ajudou a projetar, construir, né? Exato. Porque a gente vê muito casal que ele fica um ano na casa e bota para vender, que não se sentiam confortável. Exatamente. Assim, a gente vê quando a gente olha, bom, aquela casa acabou de ser construída, já botou para vender. Sim. Que não se sentia confortável, Exato, né? ele não se identificou com aquele espaço. Não se identificou com aquele espaço ali.
e talvez naquela fase já de briefing, na fase já de concepção e tudo mais. É fundamental, né? Porque a gente sabe o valor agregado, né, que uma casa tem, né? Sim. O investimento, a questão de trabalho mesmo, de estresse que a gente tem em uma obra, enfim, né? Até que aquilo chegue no resultado final. Então, aquilo realmente tem que deixar os clientes felizes depois de chegarem lá. E eu acredito em a neuroarquitetura na fase de projeto, né? Mas eu acredito que deve ter uma neuro durante a obra, porque como lidar com aquela expectativa do cliente, dizer, quando a gente está quase entregando a obra, eles não dormem direito. Não, é uma ansiedade muito normal, grande, né? aquela expectativa, né, bem grande, que realmente a gente está lidando com pessoas que a gente tem que ter um jogo de cintura muito, né, compreender muito o momento delas, né? Se colocar no lugar, ter uma empatia com elas, né? Entende? Tanto a parte de cliente, queria falar também um pouco sobre os prestadores de serviços. Quem realmente lá está construindo, ter essa empatia, ter esse respeito, né? Porque tu está lidando com pessoas. Exato. Então, envolve toda aquela hierarquia de saber gerenciar pessoas. Isso influencia bastante, sabe? Exatamente. Aí eu digo que a empatia, né? E aí são essas questões psicológicas mesmo, né? Conhecer, inclusive, um pouco de psicologia também, né? Quais são os arquétipos das pessoas, enfim, né? Tudo isso vai nos ajudar a lidar de uma forma mais tranquila com isso, né? De uma forma mais serena. E quando a gente sabe o resultado final que a gente quer chegar, a gente está mais tranquilo. E a gente não é expert nesse assunto, né? Mas a gente vai aprendendo com o tempo. Já estou mais de 12 anos na área. Com muitas. E a gente vai captando as informações, vai aprendendo. Se a gente, eu sei, em obra, se a gente tem um problema lá na obra, certo? E a gente chegar lá na obra de uma forma acelerada, de uma forma muito conturbada, explosiva, é muito difícil resolver aquele problema. Só piora. Se você vem de uma forma mais calma, mais tranquila, de forma serena, entendeu? Escutar e tentar resolver aquele problema, certo? E de uma forma realmente tendo empatia, nosso problema é questão de resolvido, às vezes até em minutos, entende? Exato, que às vezes é um mal entendido, às vezes é porque só as pessoas... A gente sabe que obra, né, N problemas, de N formas diferentes, né? Mas a gente... O nosso... Eu entendo que o nosso trabalho como profissional é a gente buscar soluções. Os problemas existem e não há como... A gente tenta, dentro de um projeto, com detalhamento, enfim, né? Minimizar isso ao máximo, mas é inevitável que eles aconteçam, né? Então, como a gente lidar com essas pessoas? Eu vejo que a melhor forma é essa. É a gente se colocar no lugar, é a gente entender o problema, entender a situação das pessoas e tá resolvendo. Sempre tem os dois lados também, né? Exato. Então, a questão de comunicação influencia bastante. Muito. Então, não ter comunicação cruzada. Pelas nossas obras que a gente gerencia, a gente procura centralizar as informações no escritório, não o cliente perante o construtor ou o construtor perante cliente. É tudo com a gente. Senão vira um telefone sem fio, Fica um telefone né? sem fio. Então, tem qualquer problema, o que a gente faz quando for reportar lá? A gente não reporta na frente de todo mundo. A gente chama ele para um canto, verifica se dá para resolver ou não. Exato. Porque para o ambiente realmente ficar confortável, né? E para o cliente realmente gerar uma expectativa boa da obra, sabe? Exato, e para ele não ficar com uma carga de problemas que não precisa passar por ele, né? Além de tudo isso, né? Então, ele já está com aquele negócio de obra, ainda tem uma carga de problema. Já tem uma ansiedade, ele já tem N coisas para decidir, para resolver, né? Que fazem parte da vida, né? Dele ali. Então, ele tem uma expectativa muito alta com relação a isso tudo, né? Sim. Não é complicado. E a questão, assim, tem uma pergunta aqui, não sei se hoje, como é um tema novo, né? Neuroarquitetura é um tema bastante recente. Em relação à parte dos nossos trabalhos, existe alguma tecnologia que pode auxiliar na neuroarquitetura, no processo realmente de neuroarquitetura? Ou realmente é questão de feeling mesmo, é questão de sentir, de aplicar princípios? Vamos falar em tecnologia, a gente poderia trazer um 3D da vida, né? Exato, Traz um 3D, uma tecnologia que pode trazer, remeter ele mais próximo da realidade, né?
né, para uma realidade, eu vejo que o advento, né, dos softwares que a gente tem, de vídeos, enfim, ele consegue nos trazer uma realidade, uma fidelidade que muitas vezes a gente faz um ambiente muito próximo ao render, né? Ele consegue até fazer um tour 360, né? Exato, No próprio render. Isso, consegue andar dentro do projeto. Enfim, então a gente tem, né, todas essas condições. Mas a neuroarquitetura é uma ciência muito nova e que ela ainda merece muito estudo, né? Então, assim, a gente realmente hoje, eu olho para um ambiente, existem já equipamentos que medem qual região do cérebro que é ativado, quais são os sentimentos que são ativados a eu estar em determinado ambiente ou não. Isso ainda é uma tecnologia muito inacessível para a gente, sim, obviamente. Sim. Mas são questões que podem nos dar um embasamento como arquitetos, se forem feitas, para a melhoria de espaços, né? Como que a gente pode fazer um hospital de uma forma mais qualitativa, humanizada, né? Enfim, né? Um centro de terceira idade, isso, ambiente escolar, ambiente escolar. Então, como que a gente vai trazer mais aprendizado para essas crianças? Sim. Um espaço corporativo, uma casa mesmo, né? Falando de ambiente escolar, até vocês fizeram ali o projeto, foi do COC, né? A gente trabalhou no projeto do COC e ali teve que pensar realmente numa dinâmica para realmente ter um processo de ensino interessante, ter produtividade, criatividade, né? Vamos dizer assim, alinhar cores, sim, logística, tem tudo isso, né? Projetos escolares têm o meu coração. Eu me debruço sobre eles há alguns anos já da minha vida, assim, né? Podemos conversar sobre eles, acho que é legal. Na realidade, porque eu sou arquiteta, né? Eu me formei em 2006, então eu já tenho um longo trajeto, né? Uma longa trajetória como arquiteta. E em um determinado período da minha vida, eu sempre gostava de projetos de interiores, mas eu não me sentia tão segura para fazer eles como eu gostaria, e de iluminação também. Então, eu fiz uma pós em iluminação e design de interiores em 2015, e com isso surgia o curso de arquitetura aqui na Unidave, nesse mesmo período. Então, finalizando a pós-graduação, eu fui convidada para lecionar ali. Então, eu leciono na Unidave nos cursos de arquitetura e de design de interiores, lecionava também. Já estou há 9 anos ali também. Então, estou dentro do ambiente escolar também. E vejo as dificuldades na pele, lá dentro, né? De como a gente, né, gostaria, talvez, de algo que fosse um pouco diferente, né? E também, com isso, a oportunidade de fazer alguns projetos escolares. O COC foi um deles. A gente fez algumas inserções no Rui Barbosa, aqui em Rio do Sul. E eu tenho trabalhado também em alguns projetos em Florianópolis, em algumas escolas de lá. Que bacana. Né? Agora eu estou fazendo uma outra de educação infantil aqui em Rio do Sul. Né? Então, dentro disso, é muito bacana, porque... A minha especialização em neuroarquitetura, eu fiz ali em 2019, na época realmente do Covid, né? A gente estava em isolamento. Então, poxa, final de semana em casa, vou achar alguma coisa para fazer, né? Sim. Então, olha, esse tema é muito legal. Eu acho que é um tema que me parece um tema mais teórico. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de coisas muito práticas, assim, né? Mas, assim, a gente realmente ter algo mais teórico talvez vá me ajudar mais, né, na concepção dos projetos, enfim. Então, fiz essa pós-graduação e depois disso vieram alguns projetos grandes, né, de escolas. Tem uma escola que se chama Criativo, lá em Florianópolis. Criativo é o nome. Então, assim, a gente fez todo um prédio de ensino médio e muito voltado a estímulos, né, de espaços, porque o que a gente tem como visão de escola? Muitas cadeirinhas, né, todas enfileiradas, quadro e professor lá na frente, né? Mas hoje, essa é a leitura de sala de aula que a gente tem, né? E, principalmente pós-pandemia, todo mundo teve que ir para casa, ter uma aula online, né? E quando voltar para a sala de aula, que o professor não seja só o professor falando lá na frente, mas que os alunos também desenvolvam projetos, que eles também tenham criatividade, que eles façam uma atividade que eles vão desenvolver alguma coisa relacionada ao tema. A arquitetura já faz isso há muito tempo, nas disciplinas de projeto, enfim, né? Mas isso como a gente ampliar para as outras áreas também, né?
E o ambiente da escola não pode ser aquele ambiente engessado, porque ele não serve para isso, ele não vai te dar capacidade de criação. E hoje está diferente também, né? As gerações são diferentes. As é. gerações são muito diferentes, né? Então, a gente observar também que é uma geração mais dinâmica, é uma geração que nasce com o celular na mão, né? Antes de alfabetizar, ele já... alfabetizar aqui escrito, né? Ele já tem alfabetização digital, sim, né? Sim, é bem isso mesmo, né? Então, é outro ritmo. Então, para eles, as coisas são muito mais rápidas e instantâneas, né? E o espaço para eles também tem que ser diferente. Dinâmico, né? mais dinâmico. E assim, com estímulos. E é um projeto, tu não tem um cliente, tu tem mais de vários clientes. Os seus alunos vão ser seus clientes, porque eles vão estar morando ali, então, morando não, né? Em si, vão estar ali... e faixa etária também importa, né? Porque para as criancinhas menores é um tipo de arquitetura e de cores, inclusive. Não posso ficar colocando muitas cores muito fortes para criança pequena. Estimula demais os bebezinhos, não dá. Entende? Então, assim, conforme eles são mais adolescentes, a gente pode colocar em alguns pontos estratégicos um pouco mais de cor. Então, bacana. É por aí. É aí que entra bem a neuro, né? Exato, Porque realmente, como é que você vai despertar as emoções desse teu público-alvo, que não é só um cliente, são vários, várias faixas etárias. É um público hoje que está uma outra geração, que ambientes, vocês têm que ser uns ambientes, acredito, mais compartilhados, né? Sim, e multidisciplinares, assim, né? A gente trabalha muito com áreas multidisciplinares, onde aqui eu vou ter ciências biológicas de todas as formas, aqui eu vou ter língua portuguesa, e não é uma sala de aula, é uma arena, né? Onde as pessoas sentam em arquibancadas, onde elas podem fazer uma expressão de uma leitura, enfim, compartilhado, né? Então, a gente ter ambientes que favoreçam não aquela coisa engessada, mas que eu posso me reunir em grupos maiores, menores, né? Respeitar, às vezes, a individualidade também das pessoas. Isso vale para todos os espaços. Existem pessoas que vão ficar mais em um grupinho maior, outros vão ficar num grupinho menor, mais reservado. E a gente tem ambiências que contemplem todas essas situações, né? E todas essas pessoas, né, que têm comportamento diferente. Se torna um projeto complexo, desafiador, mas é bem interessante. Muito, muito. O resultado final acho que é bem gratificante. Gratificante. Porque, que nem comentei, você vai fazer o projeto para um casal, tem os dois clientes, mas ali no hospital que tem, né, que é totalmente também diferente, quanto mais humanizado. Isso, né? A parte desde de consultórios também. Consultórios é uma outra área também. A gente entra em consultório, aqueles consultórios meio feijão com arroz, que eu brinco, padronizado, é tudo branco, tudo mais. Aí ele pode ser algo que tu não chega lá, parece que tu... Não, tu já chega com medo, né? Com medo. Tu sabe que tu tá dentro do consultório, se sentindo mal, assim, se sentindo mal, né? Aquele cheiro de clínica e de consultório, até o cheiro, tu já remete a hospital, sabe? Exato, Então, realmente, despertar esses sensores, né? Que é a questão de tu comentou, fato, né? Os 5 sentidos, né? 5 sentidos, realmente, Você né? coleta... Isso vale para todos os ambientes. A gente tem um aroma agradável, a gente tem textura agradável, sons, né? Um ambiente com muito ruído vai nos deixar mais incomodado, né? Do que um ambiente mais tranquilo. É verdade. Né? Então, né? A visão, a audição... E isso até para a parte comercial, vou dar um exemplo aqui, do Chico Cardoso. Depois ele vai ver esse vídeo também lá eu compro bastante lá com ele, nosso cliente. Eu entro lá na loja dele, uma loja já com cheiro harmonioso, gostoso. Exato. Tu tem uma parte, não sei quem projetou lá do Cardoso lá, mas eu achei muito... Inicialmente foi o nosso escritório foi de vocês? Eu achei muito legal, porque tu entra, ele tem aquela questão do cheiro, bem... Eu quero comprar aquele aroma lá do Chico, lá do Cardoso, entra lá no Cardoso, aquele cheiro legal, bom. E a questão da vitrine bem visual, tu se sente confortável. Os atendimentos ali, né? Tu não fica ali centralizado, tu consegue ter uma manobra legal. Que é aquela questão. É uma loja que a gente gosta de chegar lá para comprar um relógio, para comprar... Então, isso para o ambiente comercial influencia muito também. É fundamental. Não só daquele que assim, de atendimento, não consegue ter a visão de tudo que está acontecendo, sabe? Isso, exato. E aí é bem complexo. O projeto comercial é outro projeto que eu gosto muito de fazer, porque o projeto comercial tem que vender. E para vender,
eu preciso ter muitos critérios, né, de organização espacial, de organização de produto, de cores, de formas que estejam adequadas àquilo que eu quero vender, né? Então, e que pode ser totalmente diferente, as cores totalmente diferentes, dependendo, né? A iluminação também, ela vai variar de acordo com o produto que eu estou querendo vender. Então, tudo isso é muito variável. E outra, despertar realmente essa neuro do cliente, né? Porque tem um cliente que é o dono da loja, mas tu está lidando com outro cliente, que é o cliente público-alvo, né? E ali a gente fala muito, quando a gente entra no segmento comercial, de gerar experiências. Né? Não só comercial, quando vou para a hotelaria, enfim, hoje a gente tem muito mais isso, de a gente gerar experiências. O público busca muito mais gerar isso. Experiência, bem isso mesmo. Tu entra numa loja, num shopping, aquelas lojas geralmente de franquias, eles têm um conceito de marca muito forte. Exato. Tu entra lá, tu já se sente confortável, já remete, já às vezes acaba te forçando talvez uma compra. Exato, porque acaba sendo pensado. Por isso que a importância de quem vai estar fazendo desde a parte inicial, mas o ambiente comercial, contratar um profissional para realmente trabalhar essa parte interna. Que ajuda a vender, com certeza, né? Ajuda, assim, né? É um grande erro, né? Eu tive uma situação de uma cliente, né? Que ela tinha uma loja, que ela tinha feito um investimento alto, né? E a loja foi feita por um projetista que não era da área, enfim, né, era de marcenaria, aonde fez vários nichos, enfim, como se fosse um guarda-roupa, né, para expor a roupa. Mas se eu vou comprar uma roupa, eu preciso ver a roupa, eu preciso expor ela. A gente mudou a loja completamente, né, toda a forma de exposição. O faturamento dela foi lá em cima, porque assim, ela reduziu a equipe de vendas, porque não é que ela reduziu, mas ela não tinha uma equipe estruturada para vender tudo, dobra, desdobra, enfim, né? Então, é muito importante a gente fazer isso e ter um entendimento. E aí, também, a gente tem o entendimento ali do público-alvo, né? E o público-alvo, a gente até cria uma persona, a gente cria uma pessoa como se fosse a pessoa ideal que vai lá comprar. Que legal. Né? E se imagina como se fosse aquela pessoa para fazer aquele espaço. Isso também existe, né? Tudo é feito para pessoas, sempre. Que bacana, não? Legal. Perfeito. Olha, nosso bate-papo, já tá... Viu como passou rápido? Já estamos finalizando, ó. Passou rapidinho. Então, tá. Sobre esse tema, assim, a gente gosta bastante. Como é um tema novo, com certeza vai vir bastante novidades daqui para frente. Vai, com certeza. E a arquitetura, acredito, está muito ligado a essa questão. Realmente, está totalmente ligado com pessoas, com resultado, expectativa. E a neuroarquitetura, com certeza, ajuda e auxilia num processo de decisão e o projeto. Até passo a palavra para você, Joyce, falar sobre realmente essa importância da neuroarquitetura para os projetos. Que eu acredito que, se é novo, mas tem muitos profissionais que podem aderir a esses princípios, né? Sim, esses princípios eu sempre digo que um bom projeto de arquitetura, né, um projeto onde a gente considere as questões de uma boa resolução espacial, que a gente tenha um bom olhar sobre o entorno, sobre o conforto térmico, acústico da casa, toda essa qualidade, é uma coisa que não é de hoje, a gente, né, sabe, mas que muitas vezes a gente vê que isso não acontece nos projetos, né? Então, até por fatores comerciais, vamos colocar o máximo de unidades possíveis aqui nesse lote, enfim, né? Toda aquela situação. Então, a gente não consegue contemplar, né, todas essas questões qualitativas de um projeto, né? Então, mas o arquiteto ter esse conhecimento sobre, cada vez mais, né, vai ajudar ele a fazer um briefing mais assertivo, a fazer um projeto mais assertivo para o cliente, né, dentro das expectativas, porque cada um tem a sua história, cada um tem os seus anseios, e como eu gostaria de uma casa, não é porque todo mundo está fazendo que eu vou querer daquela mesma maneira, né? A gente tem macro tendências de mercado, né? Mas eu gosto, assim, existem tendências maiores que a gente pode estar sugerindo, mas respeitando a individualidade das pessoas, né? Respeitando se ela quer algo diferente ou não. Então, é por aí. Que bacana, legal. Joyce, quero agradecer de novo você aceitar o nosso convite, estar participando desse nosso bate-papo. Pessoal, finalizo aqui o nosso podcast. Obrigado novamente, tá, Joyce, em estar recebendo
todas essas perguntas e deixando mais claro sobre esse assunto, certo? Encerramos aqui, acredito, difundindo boas informações para o mercado da construção civil, que esse é o propósito, melhorar o nosso mercado trazendo boas informações. Joyce, obrigado novamente, tá? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, sobre esse tema que é tão pertinente e que realmente é um tema que ele é novo, ele ainda pode ser muito explorado, muitas coisas vão vir, né, e também cabe a nós como profissionais estar sempre nos atualizando, sempre buscando, né, novas referências para trazer mais qualidade nos projetos para os nossos clientes. Muito obrigado. Pessoal, encerramos então por aqui mais um episódio do SolucioneCast sobre neuroarquitetura. Em breve, trechos desse episódio e confira logo o vídeo completo. Até mais. Abraço a todos.